Olá pessoal, esse é mais um videocast de nosso vlog. Nesse videocast eu tenho alguns assuntos aqui a colocar, mas eu vou falar até mais ou menos quando completar 10 minutos, porque eu tô com a intenção de dividir esses vídeos mais longos em 2 vídeos, que eu vou postar periodicamente na sexta, porque fica com o fim de semana para assistir, e na segunda, porque a pessoa planeja para assistir em algum momento ao longo da semana. Dessa maneira, eu crio uma previsibilidade baseada nessa periodicidade e encurto os vídeos para que fiquem mais agradáveis, porque menos é mais. Convido a vocês a clicar no inscrevam-se, clicar no sininho, porque assim vocês recebem os avisos dos nossos vídeos. E convido também a escrever a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo, para que isso vire uma interação mais efetiva. E divulguem, se estão gostando dessa nossa iniciativa, que complementa o nosso blog, que é algo mais elaborado. Maior informalidade aqui, até maior informalidade do que no blog, e, portanto, mais ciência, porque ciência é feita de pessoas sem gravata. Ciência é feita com informalidade. E eu tenho alguns assuntos interessantes para refletir hoje, e o primeiro que eu vou refletir é a respeito dos grandes congressos médicos de especialidade, que são, na realidade, um museu de grandes novidades, parafraseando o nosso artista Cazuza. Ou um museu, ou uma fábrica de pseudo-novidades. E o que eu quero dizer é que existe uma desproporção entre a real descoberta feita por um Late Break Clinical Trial, um congresso grande de especialidade médica, e o impacto daquilo ali. Entre a real descoberta e o verdadeiro impacto, ou verdadeira descoberta. O que eu quero dizer? Não que esses trabalhos não tenham valor. Aliás, alguns não têm valor. Alguns testam, inclusive, hipóteses esdrúxulas. Mas outros têm valor. Mas, normalmente, o valor de uma evidência científica representa uma peça em um quebra-cabeça de construção de conhecimento, mesmo que tenha impacto pragmático. No entanto, os congressos médicos criaram eventos ou apresentações sensacionais. As apresentações dos Late Breaking Clinical Trials têm pouco de discussão científica hoje e tem mais de show ou de apresentação de novidades. Mais típica, por exemplo, da entrega de um Oscar, a tomar pelo tom de voz dos apresentadores, observem isso, e mais típicas também da entrega no Oscar, a tomar pela stand ovation da plateia quando são apresentados a um estudo positivo. A mente humana tende a superestimar o valor das condutas. O médico tende a superestimar o valor das suas condutas médicas. E nós tendemos também a superestimar o valor científico das novas informações. Os sites que acompanham esses congressos médicos de especialidade entram num hype, numa geração de inúmeras manchetes, como se cada estudo fosse um divisor de água na nossa conduta médica. Mas uma vez eu digo, há estudos de valor, mas poucos são realmente esse divisor de água. E mesmo que algum merecesse uma standing ovation, isso não é científico. A linguagem científica é uma linguagem que deve ter a serenidade permeada pelo ceticismo. Slow science é aquela análise devagar, calma e cautelosa de uma evidência. No entanto, os congressos médicos se apresentam como fast science, muitas novidades, rapidamente saindo e rapidamente mudando as condutas. Menos é mais. Percebam que os congressos são gerações de novidades. Existem interesses óbvios por trás disso, inclusive por quem financia os congressos. Portanto, a gente tem que se munir de um certo ceticismo, deixar o hype passar e analisar, caso a caso, realmente os trabalhos que têm veracidade e o quanto de relevância tem algum desses trabalhos. Pegando como exemplo o recente congresso do American College of Cardiology, eu analisei cada um dos Late Breaking Clinical Trials. E eles ficam em 3 categorias. Uma de trabalhos que a ideia realmente é esdrúxula, não devia ser nem testada, ou que
a qualidade da evidência é ruim para modificar a conduta. Dentre os trabalhos que a ideia é razoável e tem algum impacto no nosso pensamento, estão dois tipos. Um que mostra algo óbvio e que nós já sabíamos e que tudo aquilo já era esperado, baseado inclusive no princípio da complacência. Já havia sido demonstrado aquele conceito. Ele está só gerando uma nova demonstração numa realidade um pouco diferente, como é o caso do trabalho do TAV em indivíduos de baixo risco. Outra situação são estudos negativos que parecem novidades, por não conseguirem comprovar condutas tradicionais, mas que nunca deveriam ter sido implementadas. Se fizéssemos medicina baseada em evidência, aquele trabalho negativo passaria como uma não novidade, porque não estaria mudando uma conduta. Acaba mudando, pois a gente adota condutas incorretas para depois haver o que a gente chama de medical reversal, trabalhos negativos. Mas esses trabalhos negativos não teriam tanto valor se a gente seguisse uma lógica de implementação baseada na racionalidade científica. Por exemplo, o trabalho que diz não precisa fazer cateterismo depois da parada cardíaca se o paciente não tiver supra. Lembro-me, discutindo esse caso no congresso recente em meu estado, onde eu argumentava que não tinha sentido fazer isso, porque não havia evidências e também porque o paciente fica muito vulnerável aos efeitos adversos do contraste ou coisas assim. E o trabalho vem mostrando, além do que, não é muito plausível que se o paciente está estável, ele vai se beneficiar de um diagnóstico, um procedimento de revascularização nessa situação. O trabalho vem e mostra que realmente não é benéfico. Se a gente não tivesse adotado essa conduta antes com tamanho entusiasmo, esse trabalho não era grande novidade. Então é uma pseudo-novidade. Nós criamos uma anomalia que acaba precisando de um estudo para corrigir. Mas quando a gente vai ver hipóteses interessantes e que dão certo, e que mudam nossa conduta e que trazem conceitos novos, vejam, não é só conduta nova, conceitos novos, são de fato a minoria e que não constitui a grande quantidade de manchetes apresentada pelos sites que acompanham entusiasticamente esses eventos. Eventos médicos como esse são interessantes pelas discussões científicas que ocorrem nas pequenas salas, pelas apresentações de trabalhos originais orais, pelas discussões nos pôsteres, para a gente ver as tendências das coisas. Mas os shows dos Late Breaking Clinical Trials devem ser vistos como shows promovidos por conflitos de interesse, desproporcionais e desconectados com uma postura científica verdadeira e que a gente tem que ter, obviamente, uma visão crítica. Essa é uma mensagem para vocês refletirem a respeito desses grandes congressos médicos. E eu vou, ao longo desses vídeos, discutir um ou outro desses trabalhos apresentados no último congresso do American College of Cardiology, especificando melhor o que eu estou dizendo aqui de uma maneira geral. Sei que esse blog não é só para cardiologista, portanto não fico tão interessado em destrinchar em um único vídeo todos esses estudos, mas vou usar como exemplos em trabalhos futuros. Eu tenho aqui mais alguns minutos e eu gostaria de comentar sobre duas publicações ou duas iniciativas, digamos assim, da Folha de São Paulo, o jornal que eu leio diariamente. Eu venho percebendo nas últimas semanas um evento que a Folha de São Paulo tem feito propaganda e que aconteceu ontem, no dia 25 de março. Esse é um evento para discutir com o público um tema denominado insuficiência cardíaca. Aliás, o nome do evento é Coração Fraco. Portanto, eu estranhei realmente que todo dia, praticamente, existia uma página inteira de propaganda desse evento, organizado pela Folha de São Paulo, para discutir corações fracos ou insuficiência cardíaca. Eu pergunto a vocês e peço a vocês a reflexão. É comum eventos desse tipo envolvendo a sociedade para discutir uma doença específica? É algo usual? É algo que soa como natural? Se a gente pensar e olhar em que temas
a comunidade médica se aproxima da discussão com a sociedade em geral, normalmente são os temas que falam de saúde e não de doença. Porque doença importa aos doentes, que são um público específico, mesmo em doenças prevalentes. Saúde importa a todo mundo. Então, quando a gente leva um tipo de conceito para a sociedade em geral, normalmente os conceitos são relacionados à saúde ou à prevenção de doenças. Eu posso levar um conceito dizendo vamos controlar a obesidade, o problema da obesidade, né? Ou o problema da hipertensão que a gente tem que controlar para prevenir doenças. Hipertensão não é uma doença em si, é um fator de risco para a doença. Então, quando a gente está falando com o público em geral, é mais comum, e eu diria até mais adequado, nós discutirmos saúde ou prevenção de doença. E causa uma certa estranheza, e eu arrisco dizer uma sensação de inadequação, um evento para discutir uma doença específica chamada insuficiência cardíaca. Por que a Folha de São Paulo resolve fazer um evento agora sobre insuficiência cardíaca? Isso é um tema que está em voga? Nesse momento atual, esse problema é pior do que antes? Resposta é não. Dados epidemiológicos, vocês podem entrar nos dados coletados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia no DataSUS, há uma redução da mortalidade por insuficiência cardíaca ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas, coisa que acontece também em outros países. Nós não estamos numa crise de insuficiência cardíaca. Por que então, nesse momento, um assunto não tão natural de ser discutido com o público leigo está sendo discutido? Uma pista que o patrocinador desse evento da Folha de São Paulo é a Novartis. A Novartis é o fabricante do tal Entresto, droga que está sendo lançada como um blockbuster e que os médicos estão altamente entusiasmados. Nada como dizer, nesse momento, à população que insuficiência cardíaca é um problema de difícil controle, de alta mortalidade, portanto, pergunte a seu médico quais são as novidades para melhor tratar esse problema, mesmo que essa droga da Novartis não seja mencionada. Marketing é feito com o inconsciente das pessoas e não de uma maneira explícita. Portanto, vamos ter um pouco de ceticismo quando surgem esses eventos patrocinados por uma indústria num veículo que dialoga com a população. Devemos usar o jornalismo de uma maneira útil devemos fazer cada vez mais parceria com o jornalismo para gerar o chamado jornalismo científico, que serve para alfabetizar a população em relação a paradigmas científicos, que serve para mostrar o que é ciência, o que é pseudociência, e também divulgar formas de melhorar a qualidade de vida. Mas não é falando de doença, com conflito de interesse por trás, que a gente vai evoluir. Visão crítica e ponto negativo para o meu jornal preferido. Para compensar, eu vou falar sobre uma excelente reportagem da Folha de São Paulo, publicada pela jornalista Cláudia Colucci, que teve a percepção de observar algo que não é óbvio e que boa parte dos médicos não estão observando. Cláudia Colucci escreveu sobre o inusitado hábito de laboratórios vendedores de tratamentos, ou seja, a indústria produtora e vendedora de tratamentos, disponibilizar de graça o teste genético que tem que ser feito para que o paciente seja identificado como candidato àquele tratamento. Cláudia mencionou exemplos principalmente em oncologia, e eu menciono um exemplo que eu vi de uma maneira, achei meio estranho aquela situação em cardiologia, que é um teste genético que serve para diagnosticar um tipo de amiloidose e, consequentemente, vender um remédio que essa indústria vendedora por remédio está disponibilizando o teste. Acho estranho nós, como médicos, para um representante do laboratório
para pedir o teste laboratorial que o nosso paciente quer fazer. Temos que ligar para o representante da indústria para pedir para disponibilizar o teste laboratorial. Isso é um grande conflito de interesse. A indústria está só disponibilizando o teste, ela não está pedindo, não está condicionando a prescrição do medicamento. Ok, não está. Mas mais uma vez eu digo, marketing se faz com o inconsciente e não com obrigação ou com cerceamento. O teste está na mão do laboratório. Nós criamos uma relação no momento do diagnóstico e não tenha dúvida que criada a relação no momento do diagnóstico, essa relação vai influenciar e vai aumentar também a prescrição. Fica tudo sob controle do laboratório. Visão crítica e ponto positivo para a jornalista Cláudia Colucci, que eu convido a vocês, vou colocar até o link, que trouxe esse assunto para a nossa reflexão, se é assim que a gente quer mesmo. Eu quero mesmo precisar ligar para o representante do laboratório para fazer esse teste genético por amiloidose? Ou eu prefiro, ou é mais adequado, solicitar e que o paciente vá no laboratório fazer? Ora, se a indústria está com vontade de, pelo altruísmo, doar o teste laboratorial, que doe para o governo para que esse teste laboratorial fique disponível no SUS, na rede do SUS, e que a gente utilize a rede do SUS dessa maneira. E não faça uma ligação eu diria, inadequada, antiética, eu chegaria até esse ponto. Não corrupta, não ilegal, porém antiética do representante do laboratório e da dosagem do teste. 3 reflexões, portanto, a respeito do hype dos congressos médicos, a respeito do hype de um evento de ciência cardíaca organizado pela Folha de São Paulo e patrocinado pelo fabricante do Entresto. Entresto esse que, como já comentamos, como já escrevemos, como já publicamos, a eficácia foi pseudo-demonstrada em um estudo de assimetria com o grupo controle em relação ao tratamento adjuvante. Não é um pseudo-estudo, é uma pseudo-comprovação de eficácia. E por fim, fica aqui o elogio a Cláudia Colucci pela sua reportagem a respeito da indecente doação de testes laboratoriais pela indústria vendedora de tratamentos para o diagnóstico correspondente ao teste laboratorial. Falei mais do que devia, 17 minutos, não tem jeito, a conversa fica muito interessante, mas não vou falar os outros assuntos, falei esses 3 assuntos e no próximo vídeo eu falo os restantes dos assuntos que tinha planejado. Vou conseguir fazer vídeos menores, não se preocupe.